Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos, seja muito bem-vindo e hoje vamos falar sobre programação C Sharp, sobre Web API, sobre serialização de objetos, como criar uma classe, como ler um documento CSV, como publicar esses dados ou utilizar, os recursos da API para comunicar esses dados através de serviços. Então vai ser bem bacana, vai ser um conhecimento bem legal. Vamos falar também sobre a parte de paginação. Vai ser bacana, vai ser um vídeo muito bom. Pré-requisitos para você seguir esse treinamento: basicamente você precisa de um sistema operacional, seja ele Windows, Mac ou Linux, e o SDK do .NET, de preferência o .NET 5 ou uma versão do .NET Core 3.1, enfim, o .NET 6 que está chegando aí. E o IDE, e basicamente você tem aí o VS Code, que é a que eu estou utilizando, ou o Visual Studio, certo? O meu ambiente aqui que eu vou apresentar para você é o Linux, utilizando a distro Fedora na sua versão 34, um SDK do .NET 5 e o VS Code. Bem simples, um ambiente bem tranquilo, você vai gostar, certo? Primeira coisa, a gente vai entender o que a gente vai fazer, né? A gente vai construir uma API que vai ler os dados de um documento CSV e vai publicar isso, né? Ou fornecer esses dados através dessa API. Mas além disso, né, a gente futuramente vamos explorar mais sobre a questão de serialização. Alguns recursos, trabalhar com strings, né, algumas classes que vão fornecer uma melhor performance em relação à leitura de dados. Vamos alterar o algoritmo de leitura para podermos entender que aquela primeira versão não estava legal, e também você vai perceber que a estratégia de paginação ela vai ajudar muito na questão de performance. Nós temos aí uma média de 9.000 registros, e se nós chamarmos ou puxarmos esses dados inteiros de uma vez, você vai perceber que vai travar, né? Vai demorar para processar, e não tem necessidade, porque nós estamos criando 9.000 objetos, e no código você vai entender, e não tem necessidade. Então você limita esses dados através de estratégias de paginação, e também é uma forma da gente poder diminuir o fluxo de tráfego, né, de dados. Imagina que você está consumindo aí um serviço do Microsoft Azure, da AWS, do Google, e você paga por consumo, né? E se fosse consumo de tráfego, você está pagando consumo desnecessário por causa de um algoritmo que você poderia otimizar, certo? Então são estratégias simples. Bom, agora a gente vai para a parte de demonstração, tá? Primeiro a gente vai construir a API do zero, e depois você simplesmente pega os itens, congela o vídeo, copia o código, né? Vai estar no GitHub, ou você simplesmente escreve na unha para você entender. É a sequência de pastas, e dentro você coloca os teus códigos, beleza? Bom, eu vou diminuir aqui, tá, a tela. Eu acho que aqui vai atrapalhar, então o que eu vou fazer? Eu vou desativar esse cara aqui. Então aqui nós temos esse arquivo CSV, que é basicamente um arquivo com o nome de filmes. Então ele tem na coluna A o ID do filme, depois tem o título e o gênero. E a quantidade de itens aqui, pelo número de linhas, são 9.742, tirando o título. E o que nós queremos é fornecer esses dados de uma forma em que eles sejam disponibilizados através de uma API, e outra linguagem, outro sistema consuma esses dados. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma classe que represente essa estrutura. Então ela vai ter um ID, um título e um gênero, basicamente isso. Inicialmente ela pode ser aqui tratada como inteiro, string e aqui string, mas analisando com mais detalhes, se nós quisermos fazer depois uma classificação ou extrair alguma métrica em relação aos tipos de gêneros, você percebe que outra coisa é que um filme ele pode receber mais de um gênero. Então aqui, ó, ele tem comédia, romance,
Isso aqui pode servir depois como um exercício para a gente extrair, né, ou classificar itens específicos do gênero, por exemplo, aventura. Então, quantas classificações de aventura vai ter em um determinado filme? Enfim, mas eu não vou entrar nesse detalhe, por enquanto eu deixei tudo como strings, tá? Então essa é a primeira etapa que a gente vai fazer. Vou minimizar. Aqui na parte da API, tá? A gente está utilizando o Swagger. Só vou demonstrar como esses dados que eu mostrei agora, eles estão sendo consultados aqui. Então, para ter uma limitação em relação à quantidade de registros que nós queremos disponibilizar, aqui eu coloquei um skip e um take. O skip basicamente ele indica a partir de qual índice eu quero iniciar o carregamento, e depois o take ele fala quantos dados. Então a partir da linha 5 me traga 4 registros. Então é basicamente isso que ele vai fazer. Ele não vai carregar aqui porque eu tenho que fazer o start dele aqui. Então rapidinho aqui, tá? Atualizei, a API está rodando aqui. Então basicamente eu criei dois métodos get. O primeiro tem os parâmetros onde recebe o skip e o take, e o segundo ele tem aqui uma consulta. Então vamos ver esse primeiro aqui. Vamos dar um try aqui. O skip, a partir da posição 5 me traga 4 registros. Vamos executar. E está aqui, ó. Eu coloquei, tá? Você vai ver lá a quantidade de registros que ele trouxe, o índice do skip e o itens do take. E aqui está o movies com 4 filmes. Bacana? Esse aqui é quase parecido, só que ele tem mais um parâmetro que é o texto. Por exemplo, aqui eu quero consultar todos os filmes que tem a letra H na região que eu falei. Esse aqui, ó, eu tenho esse e esse que tem H. Eu acredito que só tem esses dois, ó. Esse aqui já não tem. Então vamos fazer assim, ó. Vou colocar H. É maiúsculo ou minúsculo? Então eu acho que eu nem fiz esse tratamento. Mas vou colocar 5 e 4 filmes. É isso? Que foi na primeira? É o índice 5, 4 filmes. Na teoria aqui, esse parâmetro ele vai trazer apenas 2. Então vamos executar. E está aqui, ó. 2 filmes, porque é os únicos que tem a letra H. Então são filtros, tá? E aqui, ó, eu posso especificar. Eu quero trazer agora, sei lá, 40 filmes. Então eu vou executar. Está aí, ó, os 40 filmes. Tá? Então eu estou fornecendo através de uma API para qualquer linguagem, para qualquer sistema que consuma esse serviço, essa estrutura aqui com as informações dos filmes. Bacana? E aí eu posso criar quantos métodos eu quiser. Esse aqui a gente utilizou texto, mas o próximo que a gente vai ver, nós vamos utilizar regex para fazer algumas extrações e etc. Bacana? Bom, então essa é a parte aqui do Swagger, certo? Eu vou minimizar. Então aqui nós temos a estrutura do projeto, é bem simples. É uma Web API, então você constrói ela através do .NET, New Web API, bem tranquilo. A primeira coisa que eu fiz foi criar as estruturas de pastas, onde eu criei aqui, por padrão, ele já vem com a controller. Então eu criei aqui a pasta Models e a pasta de Services. Aqui no Startup eu não fiz nenhuma configuração, a não ser que depois eu queira remover o Swagger e trabalhar apenas lá com as rotas. Então eu faço as configurações aqui, mas não foi necessário. E a primeira coisa aqui em Models foi construir uma pasta de Factories e uma pasta de Interfaces. Aqui eu construí a primeira interface, que é chamada de Movie, que é o filme, onde ele tem aqui as propriedades, que é o ID, o título e os gêneros. E aqui ele tem 3 métodos, que são os métodos de alteração. Nem precisava eu fazer isso, porque eu não vou alterar nenhum, tá? Então eu poderia até tirar isso, mas eu deixei como título de exemplo. E então aqui eu tenho um método para alterar os gêneros, alterar o ID ou alterar o título, que eu acho que isso aqui não precisa, né? Mas como é banco de dados, então, mas como é
Mas como é uma planilha que a gente não conhece os dados, pode ter algum registro lá que está com o ID errado, então é bom deixar. Bom, mas aqui é título de exemplo. Então essa é a nossa interface. Depois, aqui nós temos a classe Move, que implementa a nossa interface, e aqui ele faz referência ao namespace da interface. Ele tem o construtor, aqui ele implementa os métodos e as propriedades. No construtor aqui ele recebe o ID, o título e o gênero. Tá? Aqui está a implementação da classe, bem simples. E por último aqui tem uma factory, que é uma fábrica de filmes, ou seja, ao invés de eu criar minha classe aqui Move através do new, move, etc, eu crio aqui uma factory que é uma classe onde tem esse método estático. Ele tem um tipo que é uma interface, ou seja, qualquer classe que implementar essa interface, eu posso passar ela aqui, ela pode ser criada. Eu chamei o método de create e replico os parâmetros obrigatórios lá do construtor, tá? Que é esse cara aqui, ó. Esses parâmetros precisa estar aqui especificado na factory, porque quando eu dou return aqui para o nosso método estático, aqui eu especifico, né, o new, move, e o construtor dele, da nossa classe concreta, né, que está aqui, eles recebem os valores que estão no parâmetro da nossa factory. Tá? Por isso que ela precisa ter esses parâmetros aqui. Então é uma forma fácil da gente ter um método de fábrica para não precisar criar direto através da classe concreta e ficar lá especificando new, move. Então a gente faz dessa forma. Muito bem, vou fechar. Então essa é a implementação básica aqui em Modules. Em Services nós temos a classe MoveServices.csv, que é a classe responsável pela obtenção dos dados. Então vamos abrir aqui ela. Vou voltar aqui. Vou tirar esse cara aqui que nós estamos utilizando. Isso aqui também. Então aqui a classe básica padrão. Aqui eu criei uma variável estática, somente leitura, chamada de filePath, onde tem o caminho do arquivo que nós estamos lendo, que é aquele que você viu, chamado de move.csv. Eu criei aqui um método público do tipo estático. Ele tem um tipo aqui que recebe uma lista. Ele tem um tipo aqui que devolve uma lista do tipo iMove, da interface, e é chamado de getMovies. O retorno dele, ele recebe os dados a partir dessa função aqui, getMoveFileReadAllInes. Por que eu fiz isso? Porque você vai ver nas próximas aulas que esse algoritmo aqui ele não é tão performático para grandes volumes e a gente precisa dar uma corrigida nele, tá? Mas por enquanto eu vou deixar assim. Por isso que eu nomeei dessa forma, porque vamos construir uma outra função, um outro método que vai substituir esse e vai melhorar bastante aí o consumo de memória, alocação de objetos e etc. Mas conhecendo esse aqui, primeira coisa, eu encapsulei aqui tudo dentro de uma estrutura try-catch para o tratamento de erro. Aqui, se tudo ocorrer dentro do try, como é que funciona essa parte aqui? Eu crio aqui uma array de strings chamada de lines, onde ele utiliza aqui a classe file e através do método readAllLines, ele vai ler todas as linhas, ele vai trazer aqui, então ele recebe aqui o arquivo que ele vai ler e ele vai trazer, né, esse array de strings, ou seja, cada linha vai ser um item, né, um índice aqui na nossa matriz, na nossa variável. E também criei uma variável aqui do tipo iList, que vai receber uma lista de filmes. Eu chamei de listMove e aqui eu inicializo ela new listMove. Apenas isso, ela inicializa vazia. Então essas duas variáveis, line e listMove. Depois nós fazemos aqui um for each,
Criei aqui uma variável var que vai ser chamada de line e que ele vai percorrer todas as linhas que foram obtidas através dessa classe aqui com o método, tá? Então ele vai percorrer o nosso array e aqui dentro, para cada linha, eu crio aqui uma variável chamada de parts, onde essa variável, que basicamente vai ser um outro array, mas segmentado por colunas, e aqui eu utilizo, né, para cada linha, ele vai utilizar o método split. Como é um arquivo CSV, as colunas elas são divididas, né, dependendo do tipo de que foi utilizado, né, o operador que divide as colunas. Nesse caso é o vírgula, mas pode ter casos que seja um ponto e vírgula que separa as colunas. Então, para cada item aqui da nossa linha, para cada coluna, ele vai quebrar ela e armazenar no índice. Então, aqui é basicamente um outro array, só que não é por linha, vai ser a linha, vai ser os itens da linha, porém segmentados em cada índice, representando as colunas dessa linha. Aí depois aqui, o que a gente vai fazer? Na nossa variável aqui, ó, nós vamos, como é uma lista, nós podemos adicionar filmes dentro dela, e é o que nós queremos fazer. Nós chamamos essa lista o método add, e aqui dentro nós vamos adicionar os filmes. Lembra da nossa classe e do método de factory? Então aqui, ao invés de nós criarmos um new movie, nós chamamos apenas a factory aqui, ó, movie factory, fábrica de filmes, do seu método create. E aqui, ó, o ID do filme, e aqui a propriedade ID vai receber o índice 0, que é o primeiro, depois o título recebe o índice 1 e o gênero recebe o índice 2, que seriam as 3 colunas. Bem simples. Só que você tem essa função aqui, isValidateIDMove, que basicamente é uma função que eu criei porque estava dando erro. E quando eu fui ver, eu percebi que lá no campo ID, eu estava tentando converter tudo para inteiro, mas tinha texto. Então eu criei essa função aqui, private static, que devolve um inteiro, isValidate, ele pega um string e vai tentar converter aquilo para um inteiro. Aqui eu criei um itNumber porque vai ser um parâmetro para o tryparse, para o parâmetro out. Então aqui eu vou criar uma variável bool chamada de sucesso, e aqui eu utilizo o int.tryparse, passo o valor, e se caso aqui ele converter, ele falar que é possível a conversão, então o que eu faço? Eu dou um return, aqui eu utilizo o int.parse. Esse int.parse eu estava tentando utilizar ele aqui, certo? Mas aí ele estava quebrando porque é justamente aquilo, ele estava tentando fazer um parse em uma string que não era um inteiro, então ele não conseguia, ele devolvia um erro. Mas aqui, ó, como deu sucesso no tryparse, ele me garante que se deu sucesso é porque o número ele pode ser convertido para um inteiro. Então aqui eu posso executar o int.parse com sucesso porque ele vai ser convertido sem problema, tá? E aí, se caso der algum problema, ele retorna aqui o próprio number aqui. Na verdade, eu poderia trazer e aí se der alguma coisa errada, ele retorna aqui o number. Eu tenho que fazer um tratamento aqui que basicamente vai ser 0, né? Porque eu poderia colocar aqui -1, alguma coisa, tá? Mas enfim, é só um tratamento para que essa atribuição aqui ela não venha a quebrar, tá? Então eu utilizei esse método aqui interno, tá, privado, para poder fazer essa validação. Aqui eu tenho a segurança de que o item vai ser atribuído corretamente. E aí, após ele fazer aqui todas as verificações, a cada laço da linha vai atribuindo, ele vai me devolver no final, tá, essa variável aqui listMovie com todos os filmes cadastrados, beleza? Caso ele tenha algum problema, ele estoura aqui um throw. Então esse é o método da classe moveServices.csv. Agora eu vou vir aqui
e a gente agora vai consumir esse serviço. E como é que a gente vai consumir? Aqui em controllers eu criei essa classe move controller, e aqui dentro do move controller, por padrão, né, ele especifica aqui o API controle, e aqui ele define a rota. Isso aqui depois a gente pode configurar. E aqui nós criamos dois métodos, tá? Que está chamado getMoves. Esse aqui eu coloquei find, mas pode ser getMoves também, porque os parâmetros, na verdade aqui ele vai criar uma sobrecarga, né? Métodos com nomes iguais e parâmetros aqui com tipos diferentes é uma sobrecarga. Bom, vamos falar aqui do primeiro. Então aqui especificamos um HTTP GET, onde tem aqui especificando a rota. Essa rota aqui basicamente é a seguinte, ó. Nós chamamos essa primeira etapa aqui de script e passamos aqui o parâmetro, que nós dizemos aqui que o parâmetro tem que ser um inteiro, certo? Então aqui é o nome do parâmetro que vai ser passado na rota, e o tipo aqui. Depois barra o take, que é o nome, que vai ser a quantidade de registros, e a mesma coisa, o nome que vai estar no parâmetro, o que vai ser recebido aqui na frente, você já vai ver, e o inteiro, tá? Então essa é a rota bem simples. Aqui, ó, aqui nós especificamos um public, iActionResult, getMoves. Os parâmetros estão vindo aqui, certo? Aqui, ó, o int ele começa em 0 e o take, valores padrão. Se eu não especificar nada, ele vai trazer sempre 10 registros. Então, esses parâmetros aqui, ó, skip é esse cara aqui, e take é esse cara aqui, certo? Depois, aqui, o que eu faço? Porque eu fiz uma validação bem simples. Porque, imagine o seguinte, eu quero limitar a quantidade de registros que possam vir numa página. E para isso, eu faço uma validação aqui. Eu criei uma função, private bool stake validate. Eu acho que eu tenho que modificar isso. O nome não tá legal. Mas aqui ele recebe o inteiro, eu chamei de value. E aqui ele faz uma verificação. Se value for maior que 0, ou igual, ou, né, ou... E aqui ele faz uma verificação. Se isValue for maior que 0 ou value for menor que 25, ele vai trazer verdadeiro. Caso não, ele retorna false. Isso aqui pode até ser substituído da seguinte forma: return. Nós podemos utilizar aqui uma expressão tenária e simplificar ainda mais essa verificação aqui. Return, assim, ó, vou fazer assim, true. Aqui é o sinal de interrogação, false. Pronto. Então passamos tudo numa linha, uma opção. Dessa forma fica mais fácil, né? Return, ele tem a expressão, e aqui ele fala: se for verdadeiro, traga true, se caso não, traga false. Então aqui, ó, o que ele faz? Ele faz a verificação. Se o stake validate, que aqui ele recebe o parâmetro, não for falso, tá? Que eu coloquei uma interrogação, por isso que eu tenho que modificar o nome para ficar mais expressivo e não precisar colocar essa interrogação. Então, se não for válido, então eu dou um return e ele encerra o processo aqui e dá um bad request. Acho que ele vai estourar aqui um 400, tá? Então isso aqui já encerra o processo, porque eu posso até colocar aqui uma mensagem, né? Item com quantidade de página inválida, etc. Beleza. Passou aqui, o item está dentro dos parâmetros, então a gente cria aqui uma variável chamada de moves, porque aqui que nós aplicamos através do link as filtragens. Então aqui, ó, nós pegamos a nossa classe de serviço que nós criamos aqui, ó, services, tá? Nós chamamos ela aqui moveService CSV e passamos o método getMoves. Aqui ele já vai trazer basicamente todos aqueles itens, mas aqui nós especificamos, né, através do ponto skip, e aí passamos o skip do parâmetro e o método take aqui, que ele vai receber o take. Então esses dois caras aqui já vai fazer a filtragem para mim dentro aqui
do meu arranjo, que já veio lá, aquele arranjo de objetos, filmes, trazidos através desse método aqui da nossa classe de serviços do CSV. Beleza, nossa variável ela recebeu esses dados, e aí tem um porém. Se eu quiser passar isso aqui direto no return, pode, mas como eu queria fazer uma apresentação diferente lá, colocar mais itens, então eu criei ela por fora, porque aqui ó, no return nós damos o OK, e aqui dentro nós criamos um objeto anônimo, onde ele tem uma propriedade chamada de quantidade, que vai receber o moves.count, que seria a quantidade de registros que ele trouxe aqui, e aqui eu coloco quantas propriedades eu quiser. Por exemplo, índice skip, ele vai pegar o número de skip, item stake, a quantidade que foi passada, a movies, que é basicamente o objeto com todos os filmes. Então esse cara aqui, eu posso colocar aqui a lista de observações que eu quiser, né, de propriedades. Então é um objeto anônimo que é passado aqui para o resultado deste método aqui, tá? Em getMovies. O outro aqui é basicamente o mesmo, só que se você for perceber, eu coloquei aqui mais um item na nossa rota, que é o text, porque ó, ele está sendo recebido aqui no parâmetro. O que eu estou fazendo aqui basicamente, ó, esse item ele está fazendo uma filtragem aqui, ó, percebe? Que é basicamente o mesmo, só que aqui no skip take ele tem mais um, que é o ponto where, onde ele vai fazer aqui uma expressão link, né, uma expressão de consulta, onde passei um elemento x, tal qual o x.título contenha o texto que for recebido na rota. Então, se eu colocar um AR, ele vai filtrar tudo que tem A, certo? Além de ele fazer a paginação, ele faz a filtragem. E aí aqui não muda nada, é o mesmo retorno que tem aqui. Tá? Esse aqui só recebeu uma única linha para fazer a filtragem, só isso e mais um parâmetro na rota. Bem simples, bem fácil, certo? Bom, então essas são as duas implementações, e aí a gente vai melhorando essa estrutura para que reduza aqui a necessidade de redundância de código. Aquele método ali do CSV não está bacana ainda, tá? Precisa dar uma melhorada aqui, mas enfim. E aí o que a gente vai fazer é basicamente rodar a API, né? Que é através do terminal, a gente dá um .NET Run, e aí é só consumir esses dados lá na nossa aplicação, que aqui depois eu posso criar uma aplicação. Acredito que dá até para a gente utilizar através do Blazor, né? Um Blazor ASM, e a gente cria lá um item paginado que vai ficar bem bacana. Aqui .NET Run, ele vai rodar aqui a aplicação padrão, né? E aí é só consumir os dados que vai dar tudo certo. Então é isso, pessoal. Você vê que é bem simples, é algo bem, talvez complique um pouco no início, porque eu também não entendia, tá? Então aqui tá rodando, tá? Aqui tá o caminho http localhost 2.5001, e aqui é o /swagger ou a rota que você especificar. Eu acredito aqui que move já vai dar, né? Deixa eu ver. Sim, vai dar porque ó, controller, se eu especificar apenas http esse caminho aqui, ó, esse caminho, e colocar /.move, ele vai trazer o JSON lá formatadozinho, bonitinho. Então é isso, pessoal. Na verdade não, né? Perdão. Ele vai trazer /move, mas eu tenho que passar aqui a rota, né? Skip, o número do índice, take, a quantidade de itens a ser retornado. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Tá faltando ainda testes unitários para podermos testar todo mundo aqui, ver se está tudo beleza. Mas isso aí fica para uma outra aula. Então, muito obrigado. Fica com Deus, um forte abraço. Fui!